O ano é tipo 2020 e tá todo mundo trancado em casa. 2020 foi um ano muito conturbado pra grande maioria das pessoas, eu imagino que a gente tava vivendo um tempo onde tava acontecendo um bagulho que era um pouquinhozinho chato. E em meio a um monte de acontecimentos que tiveram naquele ano, tava todo mundo fazendo uma coisa em comum, que era jogando um jogo que tinha recém-lançado, que tinha pegado o olho de todo mundo na época. Genshin Impact é um jogo que marcou muito o ano de 2020, pelo menos pra mim, porque ele foi a minha primeira entrada em um gênero de jogos que eu nunca tinha ouvido falar e que talvez era melhor eu nunca ter escutado falar mesmo. E era um jogo que tava surpreendendo cada vez mais assim que o tempo passava naquela época. E ele era basicamente um jogo de exploração com uma história interessante sobre irmãos que caíram do céu dentro de um mundo muito interessante onde tem um monte de coisa acontecendo. Copiou na cara dura Zelda Breath of the Wild, mas isso a gente não conversa. E que tinha personagens envolventes, um sistema extremamente duvidoso, dá pra dizer, de monetização que ninguém sabia os perigos ainda, então tava tudo bem, mas muito, e quando eu digo isso eu falo com todas as palavras, muito potencial pra se tornar algo muito da hora. Genshin Impact tinha acertado em uma parada muito especial, e isso mostrava pelo jogo que a gente tava vendo, né? A história era algo interessante, o combate era uma coisa fresca e nova que a gente não tinha visto direito ainda, mas que funcionava muito bem e era muito divertido. O mundo conseguia fazer você sentir que você tava realmente entrando numa aventura, uma parada que é muito difícil de se fazer em um jogo de exploração. Genshin Impact era um jogo que eu conseguia muito ver o valor e que eu tinha um carinho sobre. Eu tenho uma filosofia bem aberta quanto a videogame que eu gosto de experimentar todos eles pra pelo menos saber e formar uma opinião sobre os que eu não gosto. E esse em específico é um que me chamou a atenção. Eu lembro que naquela época, em 2020, depois de terminar os primeiros conteúdos que o jogo veio e que lançou com, eu lembro até hoje de um pensamento e uma frase que era muito recorrente pra mim naquela época e que conversa comigo ainda mais hoje em dia. Genshin Impact, daqui a alguns anos, vai se tornar um puta jogo de exploração foda. E anos depois dessa frase que eu falei, o que eu acho na verdade é que Genshin Impact é um jogo que se recusa a aprender. Genshin Impact foi desenvolvido por uma empresa chamada MiHoYo, ou Hoyoverse hoje em dia. Até o momento antes de Genshin Impact ser lançado, a MiHoYo não tinha uma presença, um impacto muito grande em todo o mercado de videogames, porque eles faziam um gênero de jogos que não eram populares no mundo inteiro e mais especificamente só em um certo continente. E o nome desse gênero é jogos gacha. Cara, que porra foi essa? Gacha games é um gênero de jogos que eu, sinceramente, é meio difícil de explicar. Eu preciso de um vídeo inteiro só pra fazer todos os mini detalhezinhos do que é gacha. Mas falando de uma forma muito simples, é um estilo de jogos que é muito famoso mais em mobile do que em PC, que gira em torno de duas coisas. Um sistema de energia, que te capa por dia o quanto você pode jogar, e um sistema de pegar personagens baseados em sorte. Nesse estilo de jogo, você pega um tipo de moeda específica do jogo, que você pode comprar, e você usa pra roletar, conhecido também como tiro. E tem uma pequena porcentagem de chance de vir o personagem que você quer dentro do jogo. Ou também às vezes não, vai. Vem, eu não aguento mais. Vem nessa porra, vem nessa porra, vem. Meu Deus do céu, vem. Meio parecido com o que um cassino é. Mas aqui você só perde. Existe um gênero inteiro de videogames baseados nesse exato mesmo conceito de você basicamente pagar pra ter sorte de pegar um personagem. Um conceito que é muito odiado aqui no ocidente, porque lembra muito loot boxes, e eu acho que até justo que seja odiado, mas esse gênero é muito famoso principalmente no Japão e na China. E o que a MiHoYo, essa empresa que antes só tinha feito jogos que tinham sucesso lá, conseguiu fazer de tão extraordinário, é pegar esse exato mesmo conceito que todo mundo odeia aqui no ocidente por ser feito em um dos maiores jogos que todo mundo odeia também, e trazer pro ocidente e fazer todo mundo gostar dele. E isso era porque Genshin Impact era um jogo muito bom e ninguém conhecia muito quão problemático era o gênero dele. E pra ser sincero também, ele era bem mais do que só um jogo gacha. A parada que pelo menos pra mim fazia eu gostar muito de Genshin Impact quando ele tinha acabado de lançar, é porque ele marcava todas as caixinhas pra mim do que era um jogo divertido de exploração. A história, por mais que curta naquela época, abria muito espaço pra gente imaginar como era aquele universo e como eles estavam apresentando aquele universo pra gente. Eu também adianto pra você, talvez uma das melhores partes sobre Genshin Impact. Explorar aquele jogo tinha uma parada muito satisfatória, porque desde sempre eu achava sempre muito divertido você encontrar espalhado pelo mapa inteiro, baús soltos, baús protegidos, puzzles pra você fazer e muita coisa pra você coletar. Eu não sei explicar direito, mas tinha alguma parada muito satisfatória sobre abrir baús dentro desse jogo que mexia com certos circuitos do meu cérebro, que era toda aquela parada de você clica no baú e ele faz pum, aí você faz tuk, tuk, tuk. Genshin Impact pra mim sempre funcionou como se fosse um coletatom, basicamente. Eu adorava ir coletando tudo que tinha dentro do mapa do jogo e depois ir
riscando na minha listinha do que eu tinha que completar e ver o mapa se completando conforme eu ia pegando tudo que tinha pra pegar. Depois de olhar pra isso, eu percebi que eu fiz quase 100% do mapa inteiro. Isso era ainda melhor como depois que eu descobri que a própria comunidade fazia mapas interativos que você podia individualmente riscar cada coisa que você encontrava no mapa, e isso só adicionava na diversão pra mim. E servia basicamente pra nada, era só pra encher seu ego mesmo, você poder chegar e falar que você pegou todos os 460 baús da área principal do jogo. O motivo principal do porquê você no jogo explora em Genshin Impact é porque dentro de todo o baú e coisa que você faz nesse jogo, você ganha uma certa recompensa. Ela é a moeda principal do jogo que dá a possibilidade de você usar o gacha dentro do jogo. Porra, chega! Todo baú dentro desse jogo dá essa moeda. Ela é meio que o combustível principal que fortalece esse jogo, porque é com ela que você pega talvez a parte principal de Genshin, que é pegar os personagens. Mas sabe o que é melhor do que você ficar gastando milhões com bonecos virtuais que não vão te dar nada além de um conforto? Aprender. E é por isso que a Alura tá patrocinando o vídeo de hoje, pra te ensinar um método eficiente e com qualidade de se aprender, e o melhor de tudo, com desconto, porque tem Black Friday. A Alura é a melhor escola de tecnologia do Brasil, assim. A melhor que oferece cursos tanto pra quem tá começando o seu processo de aprendizagem em alguma área de tecnologia, quanto para quem já tá cursando ou trabalha em alguma dessas áreas e quer melhorar ainda mais as suas habilidades. Eles são mestres em produzir cursos de qualidade, especialmente curados e com ferramentas da própria Alura, como por exemplo a Luri, a inteligência artificial da Alura que te ajuda a partir do plano Pro. Tudo para te entregar a melhor experiência na hora que você for aprender novas habilidades ou melhorar as que você já tem. E o melhor de tudo isso é que a Alura, com uma única assinatura, te dá acesso a todos os cursos da grade de cursos que eles têm. Eles oferecem 3 tipos de planos para você poder assinar, cada um deles com as suas especialidades e coisas que destoam um do outro, alguns que incluem até um outro programa de aprendizagem da Alura, o Alura Línguas, uma plataforma feita para você aprender línguas que você pode usar no mercado de trabalho e que adiciona ainda mais na sua aprendizagem, te dando a possibilidade de estudar uma outra língua que é bastante importante nos dias de hoje. A Alura é uma ótima pedida para caso você esteja interessado em se desenvolver mais, já que também não tem necessidade de nenhum conhecimento prévio para você poder entrar na Alura e começar a aprender lá. Eles abrigam todo mundo que dá. Então se você se interessou por algum dos cursos da Alura, agora é a melhor hora pra você fazer alguma coisa sobre isso, porque tá rolando a Black Friday deles. Do dia 25 até o dia 29 vão acontecer descontos gigantescos nos planos da Alura, então essa é a melhor hora pra você ver os planos dela e ver se tem alguma coisa que te interesse pra você entrar. Então se você quer partir nessa, o link como sempre vai estar aqui na descrição, é só você clicar que você consegue olhar e assim você vai poder aproveitar essa promoção, beleza? Muito obrigado à Alura por estar patrocinando o vídeo de hoje e... onde eu tava mesmo? Garotas de anime. Durante a própria história principal do jogo e algumas histórias paralelas, você acaba encontrando personagens que fazem parte daquele mundo e que, consequentemente, por causa disso, fazem parte das histórias daquelas nações ou das histórias próprias dos personagens. Esses personagens depois acabam virando personagens jogáveis que você pode... ou não, acabar pegando dentro do sistema do jogo e jogando com eles com seus próprios kits, elementos e a função que eles cobrem. É por isso que é tão divertido juntar pra pegar coisa dentro desse jogo, porque tinha esse looping gostoso de exploração que era recompensado com você pegando gemas que depois você pode usar pra pegar personagens no futuro. E depois continuava esse ciclo de explorar mais pra pegar mais gema e pegar o próximo personagem. O jogo era online, mas não era online ao mesmo tempo, porque ele basicamente é um jogo single player que você joga sempre conectado à internet. Então por conta dele ser um jogo single player, por conta de não existir nenhum tipo de competitividade em Genshin Impact, ele meio que caiu direto na categoria de ser um cozy game. Porque, na moral, dá pra você jogar isso aqui de olhos vendados. Ele não é difícil, nem um pouco. Até o sistema elemental dele é, tipo, coisa mais simples do mundo de você entender. Então, esse looping pequeno de você construir personagem pra combar com outros times eram muito ok, porque assim como tava todo mundo no começo daquele jogo, o jogo também tinha acabado de começar. Pessoalmente, pra mim, esse jogo perdeu um pouco da mágica quando eu comecei a perceber que Genshin, por ser um jogo preso a updates que adicionavam mais conteúdo do jogo, eles nunca conseguiram lidar ou solucionar o problema de que jogadores às vezes ficavam sem nada pra fazer dentro do jogo porque o que eles adicionavam não era o suficiente. E às vezes eles só não conseguiam sustentar o quanto as pessoas engoliam os jogos deles. Porque toda essa parada de você ir lá, explorar, ver quest, abrir baú e tudo mais, toda essa parada, era limitada porque você conseguia fazer isso tudo uma única vez. Era um conteúdo finito. Assim que você explorou essa área, assim que você catou esse baú, ele não vai respawnar. Ele simplesmente acabou. As quests também. Uma hora que elas fossem concluídas, você ia receber as recompensas dessas quests, mas você nunca mais ia rejogar elas. O que ia sobrar só quests diárias que você faz em 5 minutos praticamente, é só pra você pegar as gemas que são a recompensa pra você dar tiro. Naquela época, o conteúdo indie game, por assim dizer, que era onde você usava todos os seus personagens construídos e as builds que você criou, era você fazer algo conhecido como o Abismo Espiral. Um modo de jogo onde você subia uma torre e os últimos níveis dessa torre resetavam a cada 30 dias.
personagens. E pra isso você precisaria dos seus personagens upados e prontos, porque a cada round novo que esse abismo resetava, os elementos deles também mudavam. Como Genshin é um jogo de você combar elementos em um time e assim poder dar mais dano, você precisaria de um monte desses times pra você poder fazer o abismo de uma forma eficiente. Mas mesmo assim, não demorou muito pro abismo virar um desafio meio trivial pra dentro do jogo, porque no começo do jogo ele era até que bem difícil e você demorava um tempinho pra você fazer, porque o jogo não tinha tanto conteúdo assim, mas depois de um tempo ficou simplesmente algo ridículo de fazer. E só o abismo não sustentava o endgame que aquele jogo claramente precisava. Mas como esse jogo era um jogo em andamento, isso significava que a cada update ele tinha a chance de ficar melhor. Então não tinha com o que se preocupar, o jogo iria melhorando com o tempo, como eles mesmos diziam que eles iam adicionando mais coisa com o tempo. Mas talvez o plano que a MiHoYo tinha com isso era diferente do que a gente achava. Agora, me diz assim, o que acontece quando você cria um jogo pra ser uma espécie de spin-off da sua série principal de jogos e ele vira o teu jogo mais famoso de todos? Você mantém as coisas como é que tá. Porque afinal, a gente tá ganhando, né? Genshin, com o passar dos anos, virou uma parada gigantesca. E eu nem falo só em tamanho de jogo e comunidade. O jogo cresceu como um todo. Aquelas 2 áreas iniciais passaram a ser 3, que passaram a ser 4, que passaram a ser 5. Isso sem contar que elas não eram totalmente expandidas logo de cara. Um monte de história nova pra você assistir e ver por aí, assim como um monte de personagem novo meticulosamente craftado pra você gostar deles. O meta do jogo pra composição de personagens talvez se morfou umas 200 ou 300 vezes nesse meio tempo. Mas ao mesmo tempo, o jogo parecia que tinha parado no tempo. Mas por que disso? Durante um tempo o que foi acontecendo foi que a MiHoYo foi pegando esses meio que probleminhas que eram probleminhas quando o jogo tinha acabado de lançar, foi meio que varrendo pra debaixo do tapete pra ninguém perceber que eles eram problemas de verdade. Enquanto isso, eles meio que se concentravam no que era realmente importante pra eles no jogo, o que eu concordo também que era importante, que era basicamente expandir o mapa e lançar personagem, porque foi tudo que eles fizeram nesse meio tempo. Nessa época, o Genshin tava meio que no pico da popularidade dele, então as pessoas estavam sedentas e animadas pra mais conteúdo do jogo, assim como eu naquela época também tava muito animado porque eu queria ver mais coisas daquele jogo que eu tinha pegado logo no começo pra jogar. E uma parada que deu pra perceber logo no começo é que Genshin sempre teve uma ideia de ser um jogo muito mais casual, porque ser um jogo casual é uma coisa que a maioria dos jogos gacha são também. Todos os jogos gacha tem meio que essa ideia de ser jogos que você joga geralmente por 20 minutos por dia, quando você tem pouco conteúdo pra fazer, depois fecha e vai fazer qualquer outra coisa do seu dia. Os gachas mais competitivos que pedem mais do seu tempo são geralmente gachas que tem PVP. Não é muito o caso de Genshin, que tudo que tu faz é catar plantinha. Então, por mais que a falta de conteúdo endgame fosse um problema, parecia que eles achavam que isso era um problema muito mais de uma minoria muito hardcore que queria extrair o máximo de um jogo casual. Mas ao mesmo tempo, isso não é exatamente o que acontecia, porque você não precisa ser um jogador extremamente hardcore pra chegar na parede de conteúdo desse jogo e se perguntar se não tem mais nada. Isso era um problema pra qualquer jogador que conseguiu construir um time forte o suficiente dentro do jogo, porque com esse time eles conseguem fazer absolutamente tudo e ficava faltando coisa pra se fazer. E isso é um problema que veio se desenhando lá atrás, há tipo 4 anos atrás, a gente já percebia que isso era um problema e que era uma coisa que precisava desaparecer. Mas acontece que ela só foi piorando com os anos conforme os jogadores do jogo foram envelhecendo e progredindo nas suas contas e o jogo como um todo foi envelhecendo e expandindo. Eu não tô jogando Genshin Impact desde que ele saiu até os dias de hoje, basicamente. Eu tive diversas pausas nesse meio tempo, inclusive pausas de mais de 2 anos seguidos, porque se eu jogasse isso aqui todo dia, eu ia ficar maluco. Isso é porque conforme você vai se atualizando e ficando mais perto das atualizações que saem com o próprio jogo, o jogo vai ficando cada vez mais miserável e triste de vocês gostar dele, porque simplesmente não tem nada pra vocês fazer. E quando digo isso, eu não falo de um jeito meio, não tem nada pra fazer nesse jogo. Não, literalmente não tem mais nada pra vocês fazer quando você explora e pega as coisas todas, ou joga o jogo, basicamente. Eu parei de jogar Genshin Impact mais ou menos um pouco antes de sair uma expansão de mapa chamada de Inazuma. E eu parei justamente antes dele sair, porque esse mapa demorou muito pra sair. Então, enquanto ele não saía, enquanto a gente recebia umas atualizações meio filler no meio disso e a história principal da cidade de Liyue, eu simplesmente completei absolutamente tudo, ou quase tudo, que dava pra você se fazer enquanto o jogo tinha lançado. Não dá pra você ver daqui, mas Liyue tem 800 baús. Desses 800, eu peguei 760. Eu falei que eu gosto de exploração.
Eu explorei isso aqui. Eu vou te dar uma palhinha, mais ou menos, de como era a minha vida naquela época, porque eu lembro muito bem. Porque, não ironicamente, é exata a mesma forma que acontece hoje em dia, quando você termina tudo que você tem pra fazer no jogo e não tem mais nada pra você fazer. Você entra no jogo, faz as suas missões diárias que demoram em cerca de 5 minutos pra fazer e que te dão umas migalhas de gemas pra você pegar personagem, porque é o único jeito que tem de você pegar essas gemas. Fora a exploração, que já tá completa. Gasta sua energia matando alguns bosses repetidas vezes pra pegar materiais pros seus personagens que você quer upar ainda. Pega a planta, que às vezes é material pra upar personagem, mata uns bichos. Uma vez no mês você gasta umas horas a mais pra fazer o abismo, e depois que você repete tudo isso, você fecha o jogo e volta amanhã pra fazer literalmente a mesma coisa de novo. E isso até eles lançarem uma região nova pra você explorar ou alguma coisa nova pra você fazer, como um evento. Eles faziam esses eventos periódicos em meio aos eventos grandes pra meio que ser uma forma de você pegar a gema sem pagar, também adicionar um pouco mais de conteúdo enquanto não vinha atualizações de verdade pro jogo. E assim, não me leva a mal, mas esses eventos sempre foram meio ruins na minha visão, pelo menos. Com exceção de alguns eventos específicos que adicionavam alguns tipos de minigames novos pelo jogo, que isso é sempre bem-vindo e é sempre muito legal de ver, mesmo quando seja um evento meio goofy de Subway Surfers, ainda é muito divertido, porque é uma coisa que é diferente e é até que diferente de uma forma legal. Os eventos do Genshin sempre foram o maior suco de tapa-buraco que eu já vi. Isso porque, além deles serem geralmente curtos, eles nunca utilizaram muito do que o jogo tem a oferecer, na minha visão. Os eventos desse jogo parecem mais tarefas e obrigações que você tem que completar do que realmente um evento, uma coisa que tá acontecendo por um período limitado e que tá mudando o jogo, que você não pode esperar a hora de jogar e perder esse momento. Que é o que eventos geralmente são. Quase todos esses eventos, pelo menos pelo que eu me lembro, e com exceções, eu quero deixar isso bem claro, não são todos que são uma bosta, mas é geralmente a maioria, eles giram em torno de alguma tarefa idiota, como falar com algum NPC, ou completar uma quest específica do evento, que é geralmente só você falar com o NPC, ir pra um lugar, falar com outro NPC, e depois fazer algum desafiozinho que não tem necessariamente muito a ver com as partes mais legais e desperdiçadas do combate desse jogo. Eu só quero adicionar aqui que existem sim eventos que usam mais da mecânica de combate dentro desses eventos. Os últimos que saíram, por exemplo, são eventos até que muito bons e eu gostei deles, mas o que eu acho que eu gostaria, o que seria perfeito pra mim desse tipo de evento, seria eventos que seriam mais do que vai lá e mate essa quantidade de inimigos, que é basicamente como funciona todos os eventos de combate aqui que eu vi até agora. Um bom exemplo disso é um evento que eu nunca esqueci dentro desse jogo, porque ele foi a primeira palhinha pra mim de quão merda um evento do Genshin Impact consegue ser. Existe um evento que já voltou algumas vezes pra dentro desse jogo chamado de Traveling Merchant. Na verdade, o nome é Marvel's Merchandise, eu não faço a mínima ideia de onde eu tirei esse nome. Ele é uma espécie de evento secundário dentro desse jogo, onde você basicamente tem que encontrar esse vendedor em diversos locais do mapa em dias diferentes e ele troca itens do negócio dele uma única vez por gemas. E é só isso o evento. Você pode fazer isso uma vez só. O problema desse evento é que ele é separado por dias. Então você não pode simplesmente procurar esse cara em todos os pontos logo no primeiro dia. Você tem que esperar no mínimo 6 dias pra você ter todos os 6 pontos de onde ele vai estar. E em cada dia diferente você vai lá e faz essa exata mesma atividade merda pra pegar uma quantidade muito baixa de gemas em troca. Tá vendo que eu tô falando sobre serem tarefas chatas pra consumir o seu tempo e não eventos emocionantes que fazem você se sentir meio especial? Isso é uma parada da MiHoYo no geral e não só de Genshin Impact. Todos os jogos deles têm esse exato problema que eu tô falando aqui agora, tá? Só pra deixar claro. Que eles têm uma filosofia de que evento é igual a recompensa, quando na verdade o conteúdo desse evento e o que você faz dentro do evento é tão importante, se não mais importante do que a recompensa que você pega jogando o evento. E eles só focam nessa ideia de dar recompensa através de evento, mesmo que as próprias recompensas dos eventos deles sejam já uma porcaria e é uma mixaria de recompensa, é sério. Para métodos de comparação, a recompensa desse evento que eu falei é de 90 gemas. Você precisa de 14.400 gemas pra ter garantia que você vai tirar um personagem de 5 estrelas. E às vezes pode nem ser o personagem que você quer, porque ainda tem um sistema de 50% de chance de vir um boneco que você não quer em cima disso. Todos os eventos mais memoráveis desse jogo, e eu sei que você pensou em um porque eu justamente citei um evento muito merda, foram memoráveis porque o evento trazia coisas muito legais pra dentro do jogo que eram divertidas de você jogar. Não porque a recompensa deles eram boa, porque as recompensas nunca foram boas. E isso eu assino embaixo. E é isso que importa, porque é isso que diverte, sabe? O propósito de um videogame. Fora que esses eventos quase sempre nunca utilizam 99% das coisas que você passa fazendo enquanto você joga Genshin Impact, que é farmando, explorando e upando o personagem. Eu adoraria muito mais se existissem uns certos eventos periódicos onde você adicionasse um boss muito forte pra dentro do jogo, ou os drops por algum tempo são multiplicados pra certas criaturas dentro do jogo que tem a ver com algum evento do local que tá acontecendo. Ou melhor ainda, você adicionar um evento por tempo onde você cronometrar
entrar e criar a comp perfeita pra passar por esse negócio vai te fazer ganhar todas as recompensas pra você usar todo o trabalho que você teve até ali. Algo que faça você se sentir especial por estar jogando aquele jogo nesse exato momento que tá acontecendo essa coisa que vai embora já já. Porque você gasta tempo e às vezes dinheiro dentro desse jogo pra você criar um personagem perfeito, com uma build perfeita e uma comp perfeita, pra você receber um evento de você ficar catando plantinha pelo mapa. Então qual que é o propósito de você montar esses times se você não vai usar eles pra quase nada dentro desse jogo? Um pequeno disclaimer aqui é que eles até fazem eventos que são muito especiais e que adicionam paradas muito interessantes, como grandes eventos de história dentro do jogo. Mas eles fazem esses eventos, eu acho que da pior forma possível que dá pra você fazer eles, porque são eventos de história que às vezes te dão pedaços importantes da lore daquele mundo e de alguns personagens, e esses eventos são limitados, o que significa que se você não jogar o jogo no exato período onde estão acontecendo esses eventos e fazer essas missões, você nunca vai saber através de jogando o que esses eventos tinham, porque assim que eles sumiram, eles somem pra sempre e não tem como você revisitar eles. E isso não entra muito na minha cabeça porque nem faz sentido. É só um desperdício de recurso você programar um evento inteiro pra depois ele ser perdido e você não conseguir reaproveitar ele pra transformar ele numa história de verdade e talvez dê menos recompensas porque você perdeu o evento. E poderia muito bem ser usado pra ter mais conteúdo, já que tá faltando. Parece, e não só parece porque é, que tudo dentro desse jogo é feito pra você não jogar ele o suficiente. E toda aquela parada sobre o jogo ter alguns probleminhas que eram probleminhas 4 anos atrás, com o tempo, só foram continuando do jeito que tá. Nunca foram realmente resolvidos. Eles preferem que você não jogue o jogo todo de uma vez. Você quer saber de uma coisa? Eu tava meio que certo. Genshin Impact, depois de uns anos, realmente se tornou um puta jogo de aventura da hora de você se jogar. Principalmente começando hoje em dia. Porque hoje em dia tem simplesmente tanta coisa pra você fazer, tanta história pra você ver, tanto mapa pra você explorar, e coisas pra você pegar com alguns sistemas que foram melhorados com o tempo, que ele te afoga nesse mundo e consegue te prender até que relativamente rápido. Eu tive essa experiência depois de voltar 3 anos depois de ter largado. Se tem uma coisa que a MiHoYo masterizou nesse tempo que eles estiveram trabalhando nesse jogo e nos outros jogos dela, foi a experiência do jogador casual e a experiência do novo jogador que entra no jogo hoje. Porque praticamente todos os personagens dentro desse jogo funcionam muito bem, você só tem que saber construir o seu time num combo forte. O jogo é lotado de quest pra você fazer, a exploração do jogo é densa e muito densa, em conteúdo pra você completar, o que dá muita ilusão de que você precisa buildar os seus personagens pra fazer esse conteúdo todo que tem dentro do jogo, quando na verdade eles são meio que o mesmo conteúdo copiado 400 vezes locais diferentes, com algumas pequenas mudancinhas. Isso tudo que eu citei até aqui, eu chamo de a fase de lua de mel do Genshin Impact, que é quando você experiencia as melhores partes do jogo, que é quando você tá entre exatamente o spot de você ter conteúdo suficiente pra fazer e longe o suficiente da próxima atualização. E é quando você consegue experienciar as melhores partes do jogo, a história, o mundo, a exploração, sem se preocupar com o fato de que isso é finito e uma hora vai acabar. E essa lua de mel, ela é muito forte, ela consegue mascarar muito bem como o jogo fica quando você termina todos esses conteúdos e é largado com um jogo vazio. A grande parada que eu percebi, ou que pelo menos parece com o que eu vi desse jogo, é que ele não quer que você jogue muito dele. E ele parece que ativamente tenta te enrolar pra você não conseguir consumir isso tudo de uma vez. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa coisa, ele também te instiga a todo dia entrar pra jogar ele. O jogo é trancado atrás de um sistema de resina, que é basicamente a energia daquele tipo de jogo mobile. Você tem uma quantidade limitada dessa energia por dia. A maioria das coisas importantes pra dentro do jogo, como bosses ou dungeons que dropam materiais pra você upar seu personagem, são trancadas atrás de um custo dessa energia. Então pra você fazer essas atividades, você tem que gastar essa energia que você tem e ela se regenera com o tempo. Não só isso, como certos materiais pra se upar personagens e armas só conseguem ser pegos em dias específicos da semana. Eu sinceramente não acho o sistema de resina um problema tão grande assim, porque esse é talvez o sistema mais importante que define o gênero de gacha, é tipo a fogueira do Souls-like. E quando esse sistema é feito de uma forma justa, dá pra você até entender e aceitar a forma como ele é feito. Mas a forma como é feito o sistema de resina do Genshin, onde você tem atividades que você pode fazer só em dias específicos da semana, outras que você pode fazer uma única vez por semana, e algumas que dependem de uma quantidade de sorte absurda pra você pegar o que você quer, então você acaba perdendo muitos dias só farmando de uma quantidade limitada ali. Parece só que essa é uma das muitas formas que esse jogo meio que pega numa coleirinha invisível sua e fica te barrando de progredir e avançar mais do que eles querem que você avance, até eles lançarem coisa nova pra você meio que ficar pra trás. Não
importa o quanto você se dedique, se você não pagar, e até aí tem limitações, existe um limite do quanto a sua dedicação consegue te levar pra frente no seu jogo por dia. E esse limite depende da sua sorte, e é um limite muito baixo e imposto pelo próprio jogo. Se você precisa de, por exemplo, 60 itens pra upar um personagem, você não vai conseguir fazer isso de um dia de jeito nenhum, porque o máximo que você consegue pode ser, sei lá, talvez 30. A única parte desse jogo que não é realmente capada por um sistema que te limita o quanto você consegue evoluir por dia é a parte da exploração e história do jogo, que você pode fazer tudo até você não aguentar mais, basicamente. A exploração de Genshin Impact é algo que eu gosto e defendo bastante. Eu também consigo entender as falhas que ela tem como um todo, porque ela é o ponto de mais conteúdo do jogo inteiro. Dentro de Genshin Impact, eu acho que tem mais de 3.000 baús pra você abrir, 400 pontos de teleporte diferentes espalhados por mapa todo, centenas e centenas de puzzles diferentes pra cada uma das nações. A exploração desse jogo é um colosso gigantesco com muita coisa pra você fazer e pegar. Por isso que ela é o ponto que mais tem conteúdo no jogo inteiro. O conteúdo principal de Genshin Impact é a exploração dele, e isso os desenvolvedores já deixaram bem claro que essa é a proposta. Porém, eu acho que ela não aproveita muito bem todas as outras coisas que tem dentro desse jogo e poderia aproveitar. Eu também acho que a exploração de Genshin Impact não usa nem 10% da construção de personagens e a dedicação que você tem em fazer um personagem que dá muito dano ou uma comp que dá muito dano. Recentemente, na verdade, eles têm mudado um pouco isso com a adição de algumas lendas locais que são bosses, que dão um trabalho de verdade pra matar. Eles são grandes esponjas de dano com 1,5 milhão de vida. Eu acho isso até uma parada legal. Eles deviam cair um pouco mais nessa ideia de criar monstros super difíceis que ficam espalhados pelo mapa como um conteúdo finito. Mas no geral, o que conta em volta da exploração do jogo, essa ideia de você catar baús e abrir o mapa, é uma ilusão até que meio bem feita de uma única tarefa que você faz repetidas vezes e que consegue ser diferente às vezes. Porém, eu acho que essa ilusão de ser um conteúdo gigantesco também é muito criada porque fazer as coisas nesse jogo é extremamente lento. Porque enquanto ao passar dos anos o mapa de Genshin foi se expandindo e ficando cada vez maior, com cada vez mais pontos e coisas pra você pegar, uma coisa que não mudou desde a versão 1.0 dentro do jogo é como a movimentação funciona e como você se locomove por esse mapa que ficou 40 vezes maior do que ele era na versão 1.0. O meu problema com essa parte é que quando um jogo decide aumentar de tamanho e lançar mais coisas e fazer tudo ficar ainda maior, ele precisa meio que atualizar o próprio jogo pra ele acompanhar o tamanho do jogo. Se o jogo é um jogo de mundo fechado e ele vira um jogo de mundo aberto, você precisa meio que criar uma forma das pessoas se locomoverem por esse mundo aberto, porque não dá pra você pegar essa mesma movimentação do mundo fechado e jogar pro mundo aberto e esperar que todo mundo goste disso. Enquanto eu acho que a movimentação do jogo pra versão 1.0, onde tinha basicamente 2 regiões, era até que ok e cabia no tamanho do mapa, eu acho que eles deveriam ter acelerado as coisas ou criado mais formas de você se locomover conforme o jogo foi crescendo em tamanho também. Eu nem falo só sobre alguns pontos que você pode apertar e você meio que joga um grappling hook e vai mais rápido pra lá. Eu falo de uma coisa que você pode ativar em todo momento que você estiver explorando, como, sei lá, um dash, um sprint mais rápido, ou um salto gigantesco de alto, esse tipo de coisa que consegue fazer o mundo ficar mais dinâmico e mais fácil de se acessar. E eu sinto que esse é o grande problema que esse jogo tem com exploração, porque tudo nele é muito lento de fazer. O problema principal aqui cai de novo na velocidade de você consumir esses conteúdos, igual eu tava falando sobre a coleirinha invisível. Para pra pensar que a cada região dentro do jogo você tem 600, 700 pontos de interesse diferente pra você olhar dentro do mapa. Tem muito mais que isso, mas é só um exemplo. E essas regiões são às vezes montanhosas, às vezes debaixo d'água, às vezes cavernosas. E pra esse tamanho de variáveis de terrenos, que by the way não existia na versão 1.0, tinha umas montanhas, mas era meio que só isso, você ainda tem a mesma velocidade de locomoção e as formas de locomoção do que a primeira versão do jogo. E por mais que não pareça, isso vira até que um problema meio chato de você lidar quando você percebe que você tem isso daqui pra você explorar. E você se mexe como se você tivesse uma bolsa de 20 quilos nas suas costas. Eu não tô nem brincando, eu não julgo quem não consegue completar tudo dentro do jogo de uma vez e começa a reclamar sobre ele, porque com o passar do tempo e quanto mais você explora a quantidade enorme da mesma atividade que tem pra fazer dentro do jogo, explorar, mais sufocante fica pra você fazer cada objetivozinho dentro do jogo. Por mais que isso seja o gancho principal do que puxa as pessoas pra jogarem Genshin, porque ele é um jogo, acima de tudo, de exploração, uma hora isso cansa também. E é quando você alterna pra você fazer quests ou outras atividades que tem dentro do jogo e não só isso. Só que o que cansa na exploração não é o fato de você estar fazendo uma tarefa repetitiva. O que cansa na exploração de Genshin Impact é a movimentação dele. Isso é uma das coisas básicas, como correr fora de combate e gastar estamina, ou escalar ser difícil e lento, mesmo quando a gente tá falando sobre personagens que às vezes podem voar ou são literalmente deuses. Me fala como que você tá apanhando pra essa montanha se você é a porra de um dragão. Na atualização 5.0 do Genshin Impact saiu uma nova área do jogo chamado de Nação de Natlan. E com essa atualização vieram personagens novos pra dentro do jogo que tinham uma habilidade que nenhum outro tinha dentro do jogo. Eles tinham habilidades de mobilidade. Quase todos os personagens
personagens novos que lançavam pra dentro dessa área tinham alguma habilidade que ajudava você na movimentação. Seja um gancho que se jogava pra cima, uma prancha que você podia andar na água rápido, patins que você conseguia escalar montanhas e te aceleravam mais com uma forma de ir mais rápido. Todas essas paradas incríveis pra qualquer tipo de exploração no mapa que a gente tava vendo e seriam talvez um verdadeiro game changer na hora de você explorar esse jogo. Até você parar pra ver como elas funcionam. Elas são habilidades que carregam e que ficam miseráveis segundos ativas antes de se desligarem. Chega até a ser meio bizarro você parar pra pensar que eles fizeram isso de uma forma que ficasse preso a personagens e ser de uma forma tão estranha do jeito que é, porque genuinamente, se isso aqui fosse adicionado como uma ferramenta nova pra dentro do jogo ou como algum tipo de equipamento novo, Como uma montaria, por exemplo. Ou aquele barco que tem na água, só que algo que dá pra você ativar a qualquer momento sem precisar ir pra um lugar pra pegar ele. seria o papo de mudar como o jogo é feito e seria talvez uma das melhores updates que eles poderiam ter feito, mas eles fizeram do pior jeito possível. Tipo, todo mundo reclamava de quanto era meio escroto e lento você explorar certas partes dentro desse jogo. E a solução pra eles é adicionar personagens específicos que ajudassem nessa exploração, mas fazer essas habilidades que ajudam na exploração ser de uma forma tão específica e difícil de vocês fazer que, sem zoeira, é praticamente inútil usar esses personagens pra se explorar pelo quão pouco tempo você consegue usar as habilidades deles antes de carregar. É de novo um problema que existe dentro desse jogo e que é jogado pra debaixo do tapete e não resolvido. E porque disso é um tópico que dá pra se discutir por horas disso. Tem umas que nem sequer fazem sentido. Mas o que eu pessoalmente acredito é que se eles fizessem explorar ser um pouco mais rápido e mais fácil de se fazer, ia ficar rápido demais para o quanto eles querem capar, por assim dizer, a sua progressão até o próximo update chegar. Porque você, de novo, está no ponto onde você terminou tudo e tá esperando o próximo update, é muito ruim para eles, porque é onde todos os pontos ruins desse jogo se destacam. Quebraria aquela ilusão de muito conteúdo muito rápido, porque a verdade é que não é muito conteúdo. É que todo esse conteúdo tem muita densidade, mas o que você tá essencialmente fazendo é a mesma tarefa de abrir baú. E fica pior ainda de você ver todos esses problemas quando você olha outros jogos do mesmo gênero e que uns até meio que copiaram a ideia do Genshin e eles consertam exatamente onde o Genshin olha e ignora. Porque qualidade de vida, pelo menos parece pra mim, que se mexesse minimamente de como o modelo do jogo tá atualmente, como ele funciona, significaria que ele ia ser jogado pra debaixo do tapete e esquecido até que não dei mais pra esquecer. Nesse ponto, eu acho que dá pra você começar a notar já que esse jogo nunca conseguiu suportar de verdade mudanças, nem nunca aceitou que elas acontecessem, mesmo elas precisando de uma mudança. Grande parte dos problemas que hoje em dia são gigantescos dentro desse jogo datam de tipo 4 anos atrás, e eram problemas muito menores que davam pra ser resolvidos. E muitas dessas mudanças, eu acredito pelo menos que só não aconteceram porque parecia conveniente demais que esses problemas existissem, ou que grande parte das pessoas não ligassem que coisas como, por exemplo, não existisse nada pra fazer no fim do jogo, justamente porque Genshin é um jogo casual, o que eu duvido, sinceramente. Um bom exemplo disso é o sistema de artefatos dentro do jogo. Tinha essa parada que todo mundo odiava esse sistema de artefatos dentro do jogo porque ele sempre foi um sistema que precisou muito de sorte pra você conseguir os artefatos que você quer. Na versão 5.0, eles meio que arrumaram esse problema adicionando um novo sistema que deixava você pegar um artefato novo com 2 status que você escolhia. Só que a pegada nisso era que você só consegue fazer um artefato desse uma vez por mês. Cada personagem usa entre 4 a 5 artefatos. Você precisaria de 5 meses pra deixar um personagem perfeito? Você entende essa jogada? Parece que eles fizeram alguma coisa e eles resolveram o problema, mas na verdade ainda é muito conveniente demorar pra você pegar um artefato, né? Muito recentemente eles vêm adicionando coisas pra dentro do jogo que são coisas que foram pedidas há muito tempo e que parecem nunca ter sido ouvidas e agora estão sem. Saiu um conteúdo indie game novo mais robusto que você precisa buildar vários personagens pra você poder jogar, mas que não supre essencialmente toda a necessidade que tem desse jogo, porque é mais um modo que você joga por um dia e fica 30 dias sem jogar, mas pelo menos tá acontecendo agora. Só que o que eu vejo desse jogo é essa resistência enorme em fazer pequenas mudanças que poderiam simplesmente melhorar o jogo 500%. Eu não sei bem se essa decisão vem de ganância pelo fato de Genshin é um jogo que dá muito dinheiro e eles não precisam muito mexer nisso, ou se é porque eles não sabem o que fazer com o jogo deles porque Genshin foi meio que um sucesso inesperado, mas é um pouco estranho porque muitas das vezes nem faz sentido de uma forma empresarial falando. Saiu uma vez uma matéria uns 2 anos atrás onde um CEO da MiHoYo falou que eles não queriam criar mais conteúdos
elementos anti-game pra dentro do jogo, como o abismo espiral, porque isso poderia gerar ansiedade no público mais casual do jogo, que é o foco do que Genshin Impact é, um jogo casual. Mas o que eles falham em entender é que isso não é necessariamente uma necessidade de jogadores tryhards. Qualquer jogo que é atualizado constantemente precisa de uma forma que o jogo tenha conteúdo que não seja o conteúdo finito que acaba. Se Genshin Impact fosse um jogo de lançamento, um jogo que lança com começo, meio e fim, com tudo o que a gente viu até agora e o que falta pra ser lançado, seria mais ok ele depender de coisas finitas dentro do jogo. Mas isso não é o caso. O conteúdo feito pra aqueles que terminaram o que tem pra fazer dentro do jogo só ia aumentar ainda mais o divertimento de quem já joga há muito tempo, assim como ia aumentar ainda mais o engajamento das pessoas com o seu jogo. Porque eu tenho certeza, a parcela de pessoas que jogam esse jogo de uma forma muito pequena porque eles já terminaram tudo o que tem pra fazer é gigantesca. Esse jogo tem 4 anos de idade dessa exata mesma fórmula que a gente viu até agora. E por mais que as pessoas joguem constantemente, porque esse jogo meio que cria esse negócio de FOMO na sua cabeça, e o desejo de entrar todo dia pra você farmar as migalhas de gema pra você conseguir um personagem no fim do mês, impede que as pessoas simplesmente larguem, porque se não fosse por isso eu tenho certeza que eles não iam se manter. Adicionar esse tipo de atividade só ia fazer a experiência de quem já tá acompanhando o jogo muito melhor, por uma coisa que você nem precisa mexer tanto por ser repetitiva e reutilizável. Porque se fazer os eventos desse jogo já parecem tarefas e obrigações que são muito chatas de você fazer e você só faz pela recompensa, jogar esse jogo quando você termina tudo de legal que tem pra fazer nele é muito mais. A parte mais miserável de você jogar esse jogo é quando você começa a acompanhar os lançamentos com todos os pontos de interesse do mapa pego, quase todos os baús, porque ninguém é de ferro de pegar todos, quando tudo que te proporcionou, toda a diversão que te trouxe até esse momento e que fez você gostar daquele jogo acabou. Sabe aquele sentimento de quando você joga um jogo de história muito grande e acaba e do nada você percebe que você não vai ter mais nada daquilo? É tipo isso, só que com a diferença de que você volta dia após dia, porque esse jogo cria essa dinâmica com você, de você tá sempre voltando pra fazer suas diárias, voltando pra farmar os seus materiais, e ele fomenta pra você esse comportamento de você tá sempre voltando, mas não cumpre com a parte dele de continuar te entregando coisa pra você continuar se divertindo. E essa é uma das paradas mais terríveis de não só Genshin Impact, como jogos gacha no geral. A parada de que ele quer que você jogue ativamente todo dia, mas ele nem sequer se sustenta nesse próprio conceito. O que é um pouquinho triste, porque você acaba se arrependendo e pensando quanto que era melhor se você não tivesse gostado tanto do jogo e feito tudo o que tem pra fazer até chegar nesse ponto. Uma das paradas que é o ponto principal que chama a atenção em Genshin é a história dele. A história de Genshin Impact é uma parada que divide um pouco de opiniões, mas dá pra concordar que ela é uma história muito boa de você presenciar e ver acontecendo e se desenrolando com o tempo. Ela não é uma história de você pensar e que vai te botar pra pensar a todo momento que você estiver jogando. Ela é uma história divertida, de você assistir e se desenrolando sem pensar muito no que tá acontecendo. Porque é uma história cativante, com um universo surpreendentemente bem escrito, e tudo que gira em volta disso, as nações, os conflitos, os deuses daquele mundo e como cada personalidade de cada arconte, que é o personagem principal de cada ação, reflete em como a nação é como um todo, é um bagulho muito legal. Porém, tem algo muito chato sobre a história de Genshin Impact que atrapalha um pouquinho na hora de você gostar dela, que é o fato dela ter muitos pontos bons e muita enrolação no meio desses pontos bons. O exemplo mais próximo que eu consigo dar aqui é que você jogar Genshin Impact é meio como assistir o anime de One Piece. Ele me pega muito forte pelos momentos chaves dele, porque a história dele é algo genuinamente muito interessante de você acompanhar. O mundo é muito da hora, e especialmente porque a gente acompanha o desenvolvimento dessa história, é muito emocionante de você ver toda essa história e os lugares se desdobrando. Todas as apresentações de locais novos são muito interessantes porque eles são inspirados em países de verdade. Fontaine, por exemplo, que é a minha região favorita, é inspirada na França. Eles tinham algo na mão deles, tá ligado? Toda vez que você viu uma nação nova aparecendo e sendo apresentada, e você viu o plot dela se desdobrando com os personagens que você acabava gostando por causa da história que você via, era uma parada muito legal. Mas a cada 20 minutos de diálogo importante que adiciona muito pra história, você tem talvez 40 minutos de diálogos e gameplay completamente inúteis e que dariam facilmente pra serem editadas fora disso e fariam essa história facilmente ser algo, ao invés de ser muito bom, incrível. Porque eu juro pra tu, eu genuinamente acredito que se a história de Genshin Impact não fosse tão enrolada, ele seria facilmente um 9 de 10 ou um 8 de 10. Mas eu também acho que se a história do jogo não tivesse esses pontos de enrolação e ser estendida dessa forma, ela seria muito mais curta. É aquele clássico caso onde, no objetivo de você se alargar um pouco a história pela
parecer maior, você acaba diluindo certos pontos de história muito interessantes em pedaços até que exageradamente grandes e desnecessários, e por conta disso você acaba estragando um pouco a experiência daquilo que era pra ser incrível. E tudo isso eu acho que cai por grande parte nesse problema que a gente teve falando durante esse tempo inteiro, que é o fato de que eles fazem com que as pessoas com esses conteúdos tenham que experienciar esses conteúdos por mais tempo do que seja necessário ou do que seria o ideal para dar tempo para eles lançarem os próximos conteúdos. Eles acabam segurando você nessa coleirinha invisível porque eles sabem que se todo mundo acabar com todo o conteúdo que tem que ficar esperando, as pessoas iriam reclamar porque não tem nada para fazer quando você efetivamente termina tudo. E aí que você acaba percebendo que todos esses problemas que não são resolvidos há 4 anos e que existem desde a versão 1.0 do jogo, meio que se juntam todos os pilares desse jogo e acabam atrasando como um todo a experiência dele e fazendo ser pior, porque eles querem que você continue jogando esse jogo e fazem isso de todas as formas possíveis, menos da que parece ser mais lógica. E não me leve errado quando eu vou falar isso, porque eu tenho ciência que faz parte do gênero gacha eles serem jogos que você entra todo dia por uns 20 minutos e depois fecha. Esse gênero de jogo é conhecido como side games, jogos que você não joga todo dia 20, 40, 50 horas por semana. Mas o meu problema com isso é que eu acho que Genshin não se porta muito como um side game quando ele te entrega uma parada tão grande quanto esse mapa pra você explorar. Há pelo menos 4 anos a comunidade desse jogo pede por um botão de skip pros diálogos dentro desse jogo, porque você meio que é obrigado a passar por todos os diálogos dentro desse jogo sem que você possa simplesmente pular eles todos, até de quests secundárias que não importam pra história do jogo. Muito se especulava que o motivo do porquê eles não criavam esse tal botão era justamente porque eles queriam que você passasse mais tempo com os personagens pra você criar vontade de jogar com eles. E por mais que isso faça sentido, a minha teoria em cima disso é que eles justamente não querem que esse botão exista, porque se ele existisse, se você pudesse simplesmente pular essas partes que são meio enrolação dentro do jogo, isso meio que acabaria com o propósito delas existirem pra começo de conversa. E essa minha teoria vem justamente da parte mais irritante de tudo isso que eu falei até aqui, que é o fato de que os outros jogos da MiHoYo têm exatamente o que não teve nesse jogo. Olha, eu tô me segurando há um tempo aqui pra não dizer que a culpa de quase tudo que eu falei aqui cai sobre no fato desse jogo ser um gacha. E por mais que eu acho que boa parte das coisas que eu falei nesse vídeo de problema tem a ver com o fato de ser um gacha, eu ainda acho que a maior parte da culpa tá na HoYoverse e como ela decidiu que iria tratar esse jogo. Porque ela já resolveu boa parte desses problemas que eu tive falando aqui. Ela só não resolveu pra esse jogo. A HoYoverse tem 3 jogos principais dela: o Zenless Zone Zero, o Honkai Star Rail e o Genshin Impact. Os 3 são jogos com propostas diferentes da de Genshin, mas todos dá pra você se resumir às mesmas coisas. Você vê história, faz tarefa, mata bicho e pega recompensa. A grande diferença desses jogos, e é algo que eu simplesmente não consigo entender, é que esses jogos tiveram boa parte, se não quase todos os problemas que a gente via no Genshin resolvidos, e eles saíram depois desse jogo, pela mesma empresa. Enquanto o Genshin há 4 anos meio que sofre dessa falta de propósito em uma dezena de lados diferentes que parecem mal utilizados dentro do jogo, Honkai Star Rail, por exemplo, oferece um endgame muito bom, que poderia ser muito bem reutilizado para dentro desse jogo. O que não machucaria essa ideia de ser um jogo casual, porque no fim nenhum desses jogos são difíceis e não é um endgame a mais ou 3 endgames a mais que vai transformar eles em um jogo difícil. Zenless Zone Zero tem um fodendo botão de pular texto. Ele ainda resume o que aconteceu pra você não ficar de fora do que aconteceu. Nenhuma dessas coisas nesses 2 jogos fizeram com que eles fossem menos famosos ou que dessem menos certos do que esse jogo. Na verdade, só foi coisas que mostram escancaradamente um tratamento diferente quando o assunto é esses 2 jogos e que fazem os outros jogos serem objetivamente melhores em qualidade de vida do que Genshin. O sentimento que eu tenho com isso é que, de algum jeito, a MiHoYo meio que odeia Genshin Impact, mais do que todo mundo do mundo lá fora, pelo jeito. Porque o problema não vem necessariamente de um jogo ter mais updates de qualidade de vida do que o outro, vem de várias áreas nesse quesito também. E isso vai desde como eles lançam conteúdo, como eles escutam a comunidade, e principalmente recompensas, porque como esse é um jogo gacha, as recompensas que você ganha em gemas do próprio jogo é muito importante. E Genshin sempre teve essa fama de ser o mais miserável na hora de te entregar essas recompensas. E é infuriante de você ver isso, porque os outros jogos dele, assim como os jogos que competem direto com eles, têm sistemas melhores até em todos esses quesitos. E é mais amigável com os jogadores num geral. Eu entendo que existe uma diferença muito clara no fato deles serem jogos de gêneros diferentes. Um é um jogo de turno, outro é um jogo de hack and slash, ou combate, sei lá que porra de gênero é esse. E o que eu tô falando aqui é um jogo de exploração em mundo aberto. Mas mesmo assim, de uma forma constante, o Honkai Star Rail já entregou muito mais recompensa do que o Genshin já entregou, por simplesmente a forma como eles
operam ser diferente, porque um é um prêmio constante, o outro é um recurso finito. Existe um número limitado de coisas que você consegue pegar enquanto você explora o jogo. No Star Rail pode existir um número de recompensas limitadas, mas o número de recompensas que você ganha por simplesmente existir nesse jogo é muito maior. Eles não precisam ser tão mão de vaca assim com recompensas, porque o jogo deles é recorrente. Eu acho que essa é a parte mais difícil de você jogar esse jogo conhecendo os outros jogos deles, que é você saber que do outro lado da grama do vizinho é muito mais fácil de fazer as coisas do que é aqui onde você tá, e a gente tá falando da mesma empresa fazendo jogos diferentes. Você só continua aqui porque você meio que gosta mais aqui do que você gosta de lá. Só que é impossível de não se sentir meio desvalorizado, principalmente quando você para pra pensar que eles fazem dinheiro no nível de um Fortnite da vida. Dava pra fazer muito mais, mesmo que o que eles queiram ser essa experiência casual de exploração ainda fosse a brisa e eles não quisessem abrir mão disso pra fazer outras coisas, ainda assim dava pra fazer muito mais e melhor. Eu sei que olhando esse tempo todo e ver o quanto tempo eu dediquei pra fazer um vídeo sobre um jogo gacha parece meio estúpido no fim das contas. Mas no fim, eu acho que é porque eu vi no fundo um potencial em cima de tudo isso que eu joguei durante esse tempo todo. Eu peguei ele logo quando ele começou e eu vi um bando de ideia da hora ser meio que mal aproveitada, pode-se dizer assim, ou não chegando no seu potencial completo, por mais que esse potencial esteja logo ali na esquina e não seja difícil de fazer. Eu genuinamente acho que dá pra você fazer mais com todas essas ideias que esse jogo tem, sem nem mudar o que eles disseram há 2 anos atrás sobre não querer fazer um Genshin ser um jogo de ansiedade para player casual. Foda-se isso, faz desse jeito. Só que ainda assim dá pra fazer mais. Potencial que é preso por um sistema predatório que se recusa a mudar, mesmo que se ele mudasse um pouquinho, talvez fizesse esse jogo ser muito melhor e alcançasse um potencial mais alto. Genshin Impact é um jogo que me chamou muito a atenção no começo, justamente por ser uma parada que eu via muito potencial e que tinha a possibilidade de melhorar muito. Voltando hoje, 4 anos depois, eu acho que o que eles precisam é meio que uma direção no que eles vão fazer. E eu queria falar tanto sobre isso, porque isso não é uma coisa bizarra de se resolver hoje em dia. Na verdade, eu acho isso bem resolvível. Nos últimos updates do jogo, a gente vem vendo certas melhoras que vêm entrando para os jogos e que talvez pareçam ser uma mudança de verdade que eles pensaram em como eles atendem a comunidade e como eles mexem no próprio jogo deles. Então, de jeito nenhum, eu quis fazer esse vídeo para transparecer como se isso fosse um problema que condena o jogo pra sempre. Como esse jogo é feito e é atualizado constantemente, sempre que ele estiver ativo, vai existir a chance dele mudar. E não é como se eu quisesse também subir num pedestal e dizer que eu tenho o poder pra causar essas mudanças e por isso eu tô fazendo isso daqui. Mas eu tenho uma voz que pode exercer críticas que podem talvez causar um efeito dominó que faça um efeito no futuro. Seja pra você se tocar do que você tá jogando e perceber se vale a pena ou não você continuar jogando um jogo que não te respeita, entre aspas, ou para que mais pessoas comecem a ser mais vocais sobre os problemas disso daqui e a gente consiga criar um futuro onde esse jogo se torne talvez o grande jogo de aventura muito foda que um dia eu pensei que ele seria. E eu acho que muita gente também pensa e quer que ele seja. E esse futuro só é muito distante se você não realmente se mexer para fazer com que ele seja possível. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo, muito obrigado para todos vocês que comentam, dão like, engajam com o vídeo, isso ajuda demais. Se você gostou, não esquece de se inscrever e eu acho que eu te vejo outro dia. Tchau.